Boa noite, minha gente querida, para você que nos acompanha, né? Nós estamos numa série de reflexões sobre as bem-aventuranças, o chamado famoso Sermão do Monte. Nós estamos no nosso terceiro vídeo, sendo que no nosso último vídeo que nós tivemos a oportunidade de trazer, nós vimos a bem-aventurança daqueles que choram, que a gente teve a oportunidade de aprender que Jesus está falando não é daquelas pessoas que têm espírito de autocomiseração, de coitadismo. Não. Jesus está falando daquelas pessoas que passam pelas dificuldades da vida, pelas circunstâncias da vida, mas que sabem se aproveitar bem delas, que respondem positivamente na medida que passam por essas coisas, que têm oportunidade de repensar a vida e que têm, portanto, oportunidade de encontrar consolo em Deus diante de tais circunstâncias. De modo, meus amigos, que se no versículo número 4 nós tivemos a oportunidade de ver a bem-aventurança daqueles que choram, hoje, no versículo número 5, nós teremos a oportunidade de ver a bem-aventurança daqueles que são mansos. Diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha que promessa. Aí você poderia se perguntar, mas o que é ser manso? Ser manso não significa, em hipótese alguma, ser uma pessoa passiva. Ser uma pessoa que deixa de responder a situações que exigem uma resposta imediata e uma ação diante de tais circunstâncias. Portanto, ser manso não significa ser uma pessoa frouxa, ser uma pessoa fraca que foge diante de situações em que se exige ação. De modo que, se ser manso não é isso, o que é ser manso, afinal? Ser manso é justamente a qualidade do indivíduo que sabe controlar os seus impulsos, que sabe se equalizar as suas emoções diante de determinadas circunstâncias que sobressaem sobre a sua vida. Ser manso é o caminho daquele que aprendeu com Jesus, quando diz que nós devemos ser simples como as pombas, mas prudentes como a serpente, buscando justamente o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, sabendo responder às situações com brandura, responder às situações do modo em que se exige que essas situações sejam respondidas, de modo que ser manso é a qualidade de alguém que sabe ser bom sem ser bonzinho, que sabe ser forte, todavia, exercendo a sua força sem destruir, sem pisar, sem maltratar, mas tendo o seu temperamento guiado pela consciência do Evangelho, que manda de ser alguém que seja temperado, que haja com temperança, sabendo temperar, colocar tempero, dosar as situações, sem exagero, sem menosprezar, sem considerar irrelevante, todavia também sem dimensionar além do que se deve. A gente cansa de ver, né? Tem vezes nas redes sociais, pessoas se exaltando, pessoas gritando, pessoas fazendo verdadeiros espetáculos, justamente porque nós vivemos num tempo em que as pessoas sempre tendem a responder mal por mal, em criar guerras. É lógico que nós, na vida, nós passamos sim por situações de enfrentamento,
nós passamos por situações em que a vida vai requerer de nós que nós caiamos e saiamos para o enfrentamento, que nós colocamos realmente o olho no olho e assim enfrentarmos determinadas circunstâncias, termos enfrentamento com pessoas que as circunstâncias da vida vão nos levar a isso. Todavia, agir dessa forma não significa criarmos inimigos. Todavia, ir ao enfrentamento não significa fazer guerra. Significa fazer aquilo que Jesus manda fazer. Jesus, em determinada ocasião, ele diz: olha, fiquem atentos, porque eu não vim trazer paz à terra. Eu vim trazer espada. Eu vim colocar pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filho, irmão contra irmão. Justamente por conta desse caráter do reino de Deus tem de evidenciar a verdade, e por conta dessa verdade existirem enfrentamentos. Todavia que se entenda bem de que esse enfrentamento não é um enfrentamento que nos vai levar à guerra com ninguém, nem odiar pessoas, mas considerar que nós devemos amá-las, todavia lutando pela verdade. De modo, meus amigos, que já encerrando aqui com vocês, todos aqueles que assim procedem são pessoas que vão prevalecer. Porque enquanto esses que sabem dominar os seus impulsos, que sabem se controlar, existem outros que são aqueles que não têm condição alguma de se controlar e que declaram guerra uns aos outros, partem para a guerra, partem para a destruição de si mesmo, de modo que aqueles que buscam a guerra vão se destruir a si mesmo. E a condição daquele que é manso, daquele que sabe dominar os seus impulsos, é justamente a condição daquele que vai permanecer, daquele que vai herdar a terra. Amém, meu amado? É isso que eu queria dizer para você. Se você quiser permanecer, nessa lugar onde você está, seja no seu trabalho, onde você esteja, se você quer ser alguém que permanece, que continua, você tem que ser alguém que deve controlar os seus impulsos, que deve saber dosar o seu temperamento, que deve saber se equilibrar diante das circunstâncias, de modo que, se as circunstâncias forem negativas contra você, você vai saber lidar com essas coisas e, seguida a isso, você vai permanecer, porque você soube se moldar a essas situações. Essa é a promessa, essa é a bem-aventurança daquele que é manso, daquele que sabe equilibrar e dominar os seus próprios impulsos. Amém, meu querido? Forte abraço para você. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Deus abençoe e até logo.